E aí, família, tranquilo? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de geometria espacial. Só que antes da gente falar do assunto novo, vou dar uma revisada na aula que eu dei sexta-feira e a partir daqui, a gente já continua o assunto novo. Quer a aula mais detalhada que eu dei sexta-feira? Corre e vê a aula gravada, tá? Que a aula que ficou gravada de sexta-feira tá bem detalhada. Então, na aula de hoje, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente chegar no assunto que realmente importa, ou seja, a continuidade da matéria. Show? Olha aqui, vamos dar continuidade a prisma. Só que antes, vamos relembrar o que é prisma. Um prisma é uma figura geométrica espacial onde ela vai possuir bases iguais, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo são polígonos iguais, tá? E suas faces laterais são retangulares. Olha aqui, eu desenhei esse carinha aqui, é o mesmo da aula passada, tá, gente? Olha aqui, hexagonal, hexagonal, Brasil, né? Tem um hexágono em cima e um hexágono embaixo. Então, bases iguais. E o que acontece? As faces laterais, que é o que dá a volta aqui, são retangulares. E a quantidade de faces laterais, né, é igual ao número de lados do polígono da base. Olha aqui, eu tenho 6 lados aqui, né? O polígono da base é um hexágono, tem 6 lados. Então eu vou possuir 6 faces laterais, mais a face da base superior, mais a base da face inferior. Show? Aqui também é a mesma coisa, eu tenho triângulos na base. Então, no caso, eu tenho 3 faces laterais, porque o meu polígono da base possui 3 lados. Show? Muito suave, né? Muito tranquilo. Avançando um pouquinho, eu tenho os prismas especiais, que é o paralelepípedo, que a gente conhece aqui como caixa de sapato, dando um exemplo, tá? Por que ele é especial? Porque ele é formado somente por retângulo. Então, todas as suas faces são formadas por retângulo. E lembrando, se é um retângulo, tem 4 lados. Se tem 4 lados, logo ele tem 4 faces laterais. Mais a de cima, 5, mais a de baixo, 6. Então, o número de faces é o número de lados da base, o número de lados que eu tenho na base, mais 2. Olha aqui, 6, né? 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. Então esse aqui tem 8 faces, esse aqui tem 5 faces. Aqui tem 6 faces, né? Porque 4 mais 2, 6. E aqui também tem 6 faces, que 4 mais 2, 6. E o outro prisma especial é o cubo. Por que o cubo? Porque ele é formado somente por quadrado. E outra coisa legal, que pode cair de tipo verdadeiro ou falso na sua prova, é que ele também é um paralelepípedo. Ou seja, é igual à ideia lá do quadrado e do retângulo. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Aqui, todo cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um cubo. Beleza? Então a gente tem aí os dois prismas especiais, que logo à frente a gente consegue detalhar coisas importantes. Beleza? Área total do prisma é essa formulinha aqui. 2 vezes a área da base. Então, eu vou pegar, calculo a área da base e multiplico por 2, mais n vezes a área do retângulo. Esse retângulo é a face lateral. E n vezes, esse n é o quê? O número de lados do polígono da base. Por exemplo, aqui, eu tenho 6. Então, meu n vai ser 6. Aqui eu tenho 3. Então, meu n vai ser 3. Aqui eu tenho 4. Então, meu n vai ser 4. Essa parte aqui, com questão, tudo bonitinho, você tem na aula de sexta-feira, tá? Então, corre lá, assiste a aula de sexta-feira, que é até aqui, beleza? É até aqui, bonitinho, bem explicado, bem feito, sem nada tirar e pôr, tá? E agora a gente vai avançar um pouquinho na matéria. Olha que legal, vem comigo. Volume do prisma. Primeira coisa, área
a diferença de área e volume. Área é o espaço que aquilo ocupa no ambiente. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui ele vai ocupar esse espaço no ambiente. Agora, quando eu falo de volume, volume eu estou referindo à capacidade. É o quanto cabe dentro desse recipiente. Um exemplo bem fácil é o copo, uma garrafa, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma garrafa. Ó, a garrafa está aqui. A área é o espaço que ela ocupa no ambiente. O volume é a quantidade de líquido que eu consigo colocar nesta garrafa. Então, já conseguiu identificar a diferença de área e volume? Show! Vem comigo. O volume de todo prisma vai ser área da base vezes a altura. Aí você tem que lembrar as áreas. Se for um hexágono, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um triângulo, área da base vezes a altura, ou, né, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, se o triângulo for equilátero. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um quadrado, L ao quadrado, né, lado ao quadrado. Então, se você não viu a aula de área, corre para ver, depois você volta para essa aula aqui, beleza? Então olha aqui, vamos fazer essa questão. Quanto vale o volume de um prisma de base triangular regular? Então, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vamos lá. Deixa eu pegar outra aqui também. Beleza. Então ele fala que a base do prisma, ó, a base é triangular regular. Aí você tem que lembrar, um prisma de base triangular regular é justamente quem? O triângulo equilátero. Isso aí. Onde a aresta da base é 8, ou seja, ele está me falando que o lado da base é 8 e a altura mede 5. Beleza. Então primeiro eu tenho que calcular a área da base. Então olha aqui, vem comigo. A área da base vai ficar igual o quê? Opa, se é triangular regular, então é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, eu tenho que lembrar a formulinha, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar igual L ao quadrado. L é a aresta da base, que é quem? 8. Então isso aqui fica 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O 8 ao quadrado a gente pode escrever como 8 vezes 8. Ah, Léo, por que você fez isso? Olha aqui, ó, olha o que eu vou fazer. O 4 vai embora com 8, aqui fica 2. Então 2 vezes 8, 16. 16 vezes raiz de 3... vai ficar 16 raiz de 3. Só que isso aqui é a área da base. Eu quero o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, ó, o volume vai ficar igual a área da base 16 raiz de 3 vezes a altura, que é 5. Opa! Vamos lá então. 5 vezes 6, 30. Vem 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então isso aqui dá 80 raiz de 3. Agora, quando eu falo de volume, eu estou falando ao cubo. Centímetros ao cubo. Beleza? Então esse aqui é o volume do meu prisma de base triangular regular, cujas dimensões são essas aqui. Tranquilo? Bem simples. Só que aí, ó, lembra que aqui eu tenho esses prismas especiais, né? Como é que a gente calcula o volume desse prisma? Olha aqui que interessante. Vamos supor, por exemplo, que aqui é B, A, B, e a alturazinha aqui é C. Ó, não é a área da base vezes a altura?
A base vai ficar A vezes B. E a altura é C. Então o volume do paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C. Então olha aqui, vamos colocar aqui em cima, ó. O volume vai ficar A vezes B vezes C, tá? Não precisa gravar, só estou mostrando, tá? Se você souber isso aqui, você consegue matar de todos. Agora o cubo. O cubo você concorda que é quadrado? E se é quadrado, possui todos os lados iguais. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, de A e A. Então vai ficar A vezes A ao quadrado, que é a base, vezes a altura, que é A. Então isso aqui, ó, o volume de um cubo, né? O volume de um cubo é dado por A ao cubo. Beleza? Mas você não precisa gravar que é A vezes B vezes C, e aqui você nem precisa gravar também que é A ao cubo. Você sabendo que o volume é a área da base vezes a altura, você consegue desvendar a área desses caras. Tranquilo? Suave, galera? Então é isso, tá? Vou apagar, vou dar uma continuidade na matéria, tá? E a gente vai falar agora das diagonais dos prismas especiais, que é do paralelepípedo e do cubo. Lembrando que isso só vai servir para o paralelepípedo e para o cubo, tá? E a gente encerra o nosso assunto de prisma. E depois eu vou falar também de pirâmide, tá? Que é um outro tipo de poliedro. Beleza? Então, já volto. Então, galera, olha aí, ó. Eu vou vir completando o quadro de acordo com a aula, tá bom? Então, olha aqui, diagonal do paralelepípedo e do cubo. Primeiro vamos fazer do paralelepípedo. Então, desenho um paralelepípedo aqui simples, tá? Rápido pra gente fazer. Onde as dimensões são A, B e C. Beleza? A gente sabe que a diagonal é o quê? É a ligação de vértices opostos. Então, olha aqui, eu vou fazer de vermelho a diagonal. Então a diagonal seria isso aqui, ó, a ligação desse vértice até esse aqui, ó. A ligação do vértice superior no fundo até a ligação do vértice inferior na frente. Então isso aí, ó, que seria a minha diagonal. Beleza, como é que eu vou achar esse cara? Se você observar, olha que coisa linda, gente. Eu consigo formar um triângulozinho retângulo aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui, fazendo a diagonal desse carinha aqui de baixo. Tá? Fica mais ou menos assim. E automaticamente fechando com a diagonal ali, ó, com essa alturinha aqui, ó, a altura do prisma. Ih, rapaz, que coisa linda! Olha aí, gente. Naturalmente, eu sei que é um triângulo retângulo porque é um prisma reto. Então aqui forma 90 graus. Vou chamar a diagonal grandona de Dzão. Vou chamar a diagonal pequena de Dzinho. E naturalmente a altura é igual. Então esse cara aqui é C. Então, ó, triângulozinho retângulo, posso tacar quem? Pitágoras. Muito bom. Então eu posso falar o seguinte, ó. Dzão ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo, igual Dzinho ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que aí, ó, eu tô parado, porque eu não sei o valor de D. Mas eu consigo observar o que, ó? Aqui embaixo, ó, o que eu vou pintar aqui, ó, de azul. Ó, neste pedacinho aqui que eu pintei de azul, ó, é porque está num plano 2D. Mas isso aí é um triângulo retângulo. Se eu pego esse cara e transformo aqui embaixo, ó, se eu pego ele e trago aqui embaixo, isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó, num plano 2D, igual a gente está acostumado. Tá?
isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria assim essa parte azul. Onde? Aqui, né, essa subida aqui é o Dzinho, né? Aqui embaixo é o Azinho. E aqui, ó, é essa profundidade aqui, que é a mesma que aqui, que é B. Ah, Léo, então eu consigo achar então o Dzinho em função de AB. Consigo. Olha aqui, ó. Então eu posso falar que Dzinho ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E, que coisa linda, substituindo, ó, vou chamar esse cara aqui de 1 e esse cara aqui de 2, eu vou fazer o quê? Substituindo a segunda equação na primeira. Substituindo 2 em 1, temos. Então olha aqui, no lugar do Dzinho, eu vou colocar A ao quadrado mais B ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, ó, Dzão ao quadrado igual Dzinho, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, para a gente achar o Dzão é só tirar essa raiz daqui. Tiro a raiz de ambos os lados. Então a gente tem aqui que a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então essa aí é a nossa diagonal do paralelepípedo. Beleza, galera? Então a gente tem aí a nossa saudosa diagonal, tá? Então como é que pode cair na sua prova? Exemplo. Quanto mede a diagonal do paralelepípedo de arestas igual a... deixa eu pensar aqui. 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Então nem preciso desenhar. Ele fala que a aresta são esses carinhas aqui. Então tranquilo, ó. Vem aqui, jogo na formulinha, substituindo em qualquer ordem aqui. Então vai ficar, ó, Dzão igual raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Morreu, né? Então isso aqui vai ficar, ó, Dzão igual raiz de 9 mais 25 mais 36. Beleza? 36 mais 9 dá 45. 45 mais 25, ó, só fazer, ó. 0 vem 1, 6, 7, 70. Então D vai ser raiz de 70, que não é exata, não tem como simplificar, porque 7 vezes 10, não tem como simplificar, tá? E 10 é 2 vezes 5. Então, a diagonal vai ser raiz de 70 centímetros. Não tem muito para onde fugir. Beleza? Então, aplicou a fórmula, morreu a questão. Agora, olha aqui que legal. Eu nem vou desenhar, tá? Como é que a gente calcula, né, a diagonal do cubo? Eu sei que o cubo
ele possui todas as arestas iguais, porque ele é formado somente por quadrado. Beleza. Então aqui no lugar de b ao quadrado é a ao quadrado, no lugar de c ao quadrado é a ao quadrado, porque vai ser a e a. Ao invés de ser a, b e c, vai ser a e a. O processo de montagem é o mesmo, só vai mudar aqui no finalzinho. Então eu posso falar que a diagonal do cubo, ele vai ser raiz de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? A mais a mais a, 3a. Então eu posso falar que isso aqui é igual a raiz de 3a ao quadrado. E aqui que coisa linda, eu posso tirar o a da raiz. Então eu posso falar que a diagonal do cubo vai ser a raiz de 3. Beleza, galera? Bem mais fácil, né? Então aqui, por exemplo, qual a diagonal do cubo de aresta 5? 5 raiz de 3. Qual a diagonal do cubo de aresta 10? 10 raiz de 3. Qual a diagonal do cubo de aresta 100? 100 raiz de 3. Beleza? Então, a diagonal do paralelepípedo. Eu somo o quadrado de cada um dentro da raiz. E a diagonal do cubo eu só coloco o valor da aresta vezes raiz de 3. Tranquilo, galera? De boa? Ó, qualquer dúvida você pode mandar lá no grupo do Coisa, tá? No grupo dos alunos, que eu tô lá também. Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, lembra que geometria espacial basicamente é a geometria plana avançando um pouquinho. Aqui eu não usei nada mais, nada menos que Pitágoras para achar isso aqui, tá? Eu não usei nada mais, nada menos que Pitágoras para eu desenvolver e provar essa formulinha aqui. Então, por Pitágoras, que é geometria plana, a gente consegue achar a diagonal de um paralelepípedo, que é uma figura 3D. Por área, que é geometria plana, a gente consegue achar a área de uma figura 3D e o volume de uma figura 3D. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que estar voando em área, voando em área, para você conseguir em área, em geometria plana, basicamente, para você conseguir chegar aqui. E você conseguir desenvolver bem essa parte. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vou apagar aqui, vou falar sobre pirâmide e a gente encerra a nossa aula. Suave? Tranquilo, galera? Então, ó, vou vir aqui, vou dar um pause no vídeo para a gente avançar para pirâmide. Fala, galera! Então, dando continuidade à nossa matéria, vamos falar de pirâmide agora. O que é pirâmide? Pirâmide são figuras geométricas espaciais formadas por um polígono da base, tá? E faces laterais triangulares. Ou seja, ele não vai ter um polígono em cima e um polígono embaixo. Ele só tem um polígono aqui embaixo e essas arestas aqui que saem do vértice desse polígono se encontram em um ponto comum aqui, onde a gente forma a famosa pirâmide. E aqui os elementos. Aqui embaixo a gente tem que é a aresta da pirâmide. Aqui, ó, do vértice até o meio da figura, a gente tem que é a altura da pirâmide. E tem que prestar atenção, ó, que essa linhazinha vermelha que desce aqui é chamado de apótema da pirâmide. Beleza? Tranquilo. Então a gente tem aqui a nossa pirâmide, bem suave, bem tranquila, tá? Aí o que acontece? A gente calcula área, volume, tudo normal, tá? Então olha aqui, a área da pirâmide vai ser a área total. A área total dessa pirâmide vai ser a área da base, ou seja, só uma base. Lembra, no prisma a gente fazia 2 vezes a área da base. Aqui não, aqui a gente só vai fazer a área da base. A área da base vezes n vezes a área da base mais n vezes a área do triângulo. Lembrando, esse n é a quantidade de lados que a minha base possui.
Aqui a minha base é quadrangular, então ela tem 4 faces laterais. Então meu N vai ser 4. Se aqui fosse um hexágono, então seria 6 faces laterais. Então o N seria 6. Vezes a área do triângulo, porque aqui a gente tem uma área do triângulo. Só que você tem que prestar atenção no seguinte. A área do triângulo vai ser a aresta da base vezes a altura do triângulo. Só que a altura do triângulo é justamente quem? O apótema da pirâmide. Olha aqui, ó. O apótema sai do vértice aqui do encontro até o ponto médio de um dos triângulos, de um das arestas da base, desculpa. Então aqui a gente tem o apótema da pirâmide, tá? Então a altura do triângulo é justamente o apótema da pirâmide. Esse cara aqui, ó, a altura do triângulo, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Ele pode já te dar direto o valor do apótema, não tem problema. Ou você vai ter que o quê? Calcular. Olha aqui. Como é que a gente calcula o apótema da pirâmide? Preste atenção aqui, olha que coisa linda. Fechei aqui, ó. Formei um triângulozinho retângulo, onde a altura obrigatoriamente é 90 graus. A altura. O apótema da pirâmide está aqui. E aqui é metade da aresta da base. Então aqui, ó, é A sobre 2. Então a gente consegue determinar que o apótema da pirâmide, ó, cateto oposto, né? Então aqui seria o quadrado, igual a altura da pirâmide, vou botar H, pirâmide ao quadrado, mais o quadrado da metade da aresta da base. A sobre 2 ao quadrado. Tirando a raiz desse cara, a gente tem que o apótema da pirâmide vai ser a raiz da altura da pirâmide ao quadrado mais o quadrado da metade da aresta da base. Show de bola, galera? Muito de boa, né? Então, ó, de novo, mais uma vez, novamente. Deixa eu ajeitar aqui, que tá feio, tá torto. Mais uma vez, novamente, outra vez, a gente tem o quê? Aplicação de teorema de Pitágoras. Beleza? Olha aqui a questão. Quanto vale a área de uma pirâmide de base quadrada? Então é mais ou menos essa aqui. De aresta igual a 6 e altura igual a 4. Aresta da base, né? Então a área da base fica fácil da gente calcular. Ó. A área da base vai ficar igual 6 ao quadrado, porque é o quadrado na base e aresta igual a 6. 6 ao quadrado, 36. Beleza. Só que eu tenho agora que calcular a área do triângulo. Só que para calcular a área do triângulo, eu preciso do apótema da pirâmide. Então vamos calcular o apótema da pirâmide aqui. Muito simples, vamos tacar a formulinha e morreu, né? Então, ó, o apótema vai ficar raiz da altura da pirâmide ao quadrado, altura 4, então fica 4 ao quadrado. Metade da aresta da base ao quadrado. Qual é a metade de 6? 3. 3 ao quadrado. Então isso aqui fica, ó, 16 mais 9, raiz de 25, que é 5. Beleza. Então a área do triângulo vai ser a aresta da base, que é 6, vezes o apótema, que é 5, dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Então acabou. A área total vai ficar igual, né? 36
mais 4, né? Porque, ó, base quadrada, 4 vezes a área do triângulo. 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 36, a gente tem que isso aqui é igual a 96 centímetros quadrados. Beleza, galera? Tranquilo? Informação importante. Atenção. Se ele me fala que é uma pirâmide regular, ó, anota aí. Se a pirâmide for regular, deixa eu até puxar aqui, ó. Puxar de verdinho. Se a pirâmide for regular, se a pirâmide for regular, ou seja, todas as arestas da pirâmide são iguais, desculpa, o triângulo, os triângulos das faces laterais são equiláteros. E se o triângulo é equilátero, então a gente tem que a área desse triângulo vai ser L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Beleza, galera? Então a gente tem aí nossa área da pirâmide, tá? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Recapitulando. A apótema da pirâmide é justamente a altura do triângulo. Você não pode confundir o apótema com a altura da pirâmide, tá? A altura da pirâmide é aqui no centrozinho. A apótema da pirâmide cai em cima das faces laterais. Show! Aresta da base. Área total, área da base vezes n mais n vezes a área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo vai ser a aresta da base vezes o apótema, porque o apótema é justamente a altura do triângulo dividido por 2. E o apótema da pirâmide a gente calcula por essa formulinha aqui. Formei um triângulo retângulo, Pitágoras morreu. Tá? O exemplozinho aqui está feito. E lembrando que se a pirâmide for regular, ou seja, se todas as arestas forem iguais, as faces laterais vão ser formadas por triângulos equiláteros. E se é formada por triângulo equilátero, a minha área do triângulo, na verdade, vai ser aresta ao quadrado, ou lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, galera? Tranquilo? Então vou apagar aqui rapidinho, vou até deixar isso aqui, vou apagar só daqui pra cá, vou colocar volume e vou falar de tronco de pirâmide. Beleza? Então, já volto. Olha aí, galera, que coisa linda. Continuando, vamos falar agora do volume da pirâmide. Lembrando, volume é a capacidade, beleza? Então o volume da pirâmide, ele é muito parecido com o prisma. Até porque é uma figura parecida até. A diferença é que o prisma aqui, ó, é reto e aqui eu tenho outra base. A diferença então é o seguinte, vai ser área da base vezes altura, só que agora dividido por 3. Bizu, se eu tenho as bases iguais, é área da base vezes altura. Se eu tenho uma figura pontiaguda, olha aqui, ó, pontiaguda aqui, é só você pegar e dividir por 3. E morreu. Olha aqui, qual o volume de uma pirâmide hexagonal de aresta da base igual a 8 e a altura igual a 10? Então vamos lá, primeira coisa, tem que lembrar que é uma pirâmide de base hexagonal. Ou seja, temos que calcular a área da base. A área da base igual 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então isso aqui vai ficar o quê? 6 vezes 8 ao quadrado
vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui, ó, a gente já fez até anteriormente, a gente sabe que dá 16. Olha, eu não vou fazer essa divisão, porque ó, esse 6 depois eu vou cortar com esse 3 aqui. Então isso aqui fica 6 vezes 16 raiz de 3. Então o meu volume vai ficar área da base 6 vezes 16 raiz de 3 vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Opa! Por 3. Olha aqui, ó, cortei aqui. Isso aqui vai ficar 2, aqui fica 1. 160 vezes 2, 320. Então, ó, 16 mais 16, 32, né? Então, ó, 320 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? Então, a gente tem aí o nosso volume. Tá bom? Tranquilo? Agora, isso aqui já caiu na ESA. Tronco de pirâmide. Como assim? Ó, eu tenho uma pirâmide aqui. Aí o que eu vou fazer com essa pirâmide? Eu vou vir aqui, ó. É como se eu viesse aqui, ó, e fizesse um corte nela. Tá? Eu venho aqui, ó, e faço um corte nela. E aí o que acontece? Quando eu faço esse corte, eu vou ter uma pirâmide aqui em cima e aqui embaixo eu vou ter um pedacinho um pedacinho qualquer. Esse pedacinho a gente chama de tronco de pirâmide, que é como se fosse aqui, ó. Se eu faço essa continuação aqui fechando, elas iam formar uma pirâmide. Então, pegando só a parte inferior, a gente tem aqui o tronco da pirâmide, beleza? Onde o volume é dado por 1/3 da altura do tronco, vezes área da base maior, mais raiz da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Tá? Vamos supor, sei lá, aqui é 4, aqui é 2 e a altura é 5. 5 não, 6, vamos botar 6. Então o meu volume vai ficar como? 1/3 da altura, então 6 sobre 3, vezes a área da base maior, 4 ao quadrado, mais raiz da área da base maior, 4 ao quadrado, vezes a área da base menor, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é a área da base menor. 4 ao quadrado e 2 ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, eu posso escrever como 2 ao quadrado. Então isso aqui fica 2 à quarta. Então, ó, 2 à quarta vezes 2 ao quadrado dá 2 à sexta. E quando eu tiro a raiz de 2 à sexta, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então o meu volume vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 16. Aqui a gente já fez que é 2 ao cubo, que é 8. Mais 4. 20, 28. 28 vezes 2. Isso aqui dá 56 centímetros cúbicos. Beleza? Então, ó, a questão que caiu na ESA, eu vou botar numa listinha para vocês, foi o seguinte: ele me deu a aresta da base maior, me deu a aresta da base menor, me deu a altura, ele queria o volume. Aplicou a fórmula, morreu. Tá bom? Na aula de quarta-feira, eu vou te dar um bizu, vou falar rápido de pirâmide, tá? Pra gente avançar, que muita gente pode não ver o vídeo. Então eu vou falar rápido disso aqui, vou te dar um bizu muito maneiro, que eu quero falar disso na aula ao vivo, eu não quero falar na aula gravada. E a gente continua para cilindro e cone. É capaz até dessa aula ao vivo a gente falar de cilindro, cone e esfera, tudo numa aula só. E a gente já encerra o nosso assunto de
geometria espacial. Beleza? Vamos ver, vamos depender do decorrer da aula. Mas eu garanto a vocês que essa semana a geometria espacial acaba. Tá tranquilo? Então, grande abraço, tamo junto, fui!